Meus alunos do quarto ano, vamos para a nossa quarta aula, né? E hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção dos nossos exercícios relativo à matéria da aula passada. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, classificação dos instrumentos musicais. E hoje a gente vai falar sobre a percussão. O nosso exercício, tá? Ele começa na questão 1 pedindo o seguinte: qual a classificação da flauta doce? A flauta doce é um instrumento conhecido nosso, é um instrumento que a gente estuda na escola, é um instrumento que a gente participa das nossas apresentações, então nós já conhecemos bastante. A flauta doce é um instrumento de sopro, muito bom, sopro, tá? A questão 2, né? Dada a figura do instrumento abaixo, escreva o seu nome e a sua classificação. Esse garotinho, ele está tocando um instrumento. Que instrumento é esse? É uma flauta também, só que é a flauta transversa, aquela que de vez em quando eu levo e toco para a turma, tá? É a flauta transversa, ela chama flauta transversa porque ela é tocada na posição atravessada, né? Inclusive o nome dela antigamente era flauta atravessada, aí mudaram para flauta transversa, tá? E a classificação dela é sopro também, tá? A terceira questão, que é uma questão mais complexa, né? Uma questão mais difícil, ela tem aqui um nome de uma série de instrumentos e você tem que achar nesse embaralhado de letras aqui o nome desses instrumentos que está aqui. À medida que eu fui achando, eu ia sublinhando ali para saber o que eu já tinha achado. Então nós temos aqui nesse cantinho, né, da esquerda, em pé, a gaita. Iluminei ali a gaita, né? No cantinho da direita aqui a gente tem um pífano, tá? E de cima para baixo, na posição deitada, a gente tem o fagote. Depois do fagote a gente tem o saxofone. Depois a gente tem a tuba. Embaixo da tuba a gente tem a trompa. Embaixo da trompa a gente tem um clarinete. Depois o flautim, que é uma flauta, só que um tamanho menorzinho. E tem o trombone. Em pé aqui do lado, um pouquinho depois da gaita, a gente tem a flauta, tá? E depois da flauta a gente tem o oboé e o trompete, tá? E é essa a questão que a gente teve que resolver, a número 3, tá? Classificação dos instrumentos musicais, percussão. Vou começar a nossa aula com uma pergunta. Quais são os instrumentos que são classificados como percussão? O que um instrumento precisa para ele ser classificado como percussão? Ele tem que ter uns requisitos, né? Vamos ver o que é. Os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos de bater neles, tá? Aí depois vem uma informação, né, que acrescenta mais alguma coisa. A palavra percussão vem de percutir, que significa bater, tá? Então a gente tem, né, uma série de instrumentos que são classificados como percussão. A gente tem a bateria, a gente tem o pandeiro, que inclusive eu trouxe aqui um pandeiro para vocês, né? O pandeiro, tá? A gente tem também o triângulo, né? E a gente tem aqui o chocalho. Aí vocês vão me perguntar: professor, chocalho? O chocalho, eu não estou batendo no chocalho, eu estou sacudindo. Muito boa a sua observação. Mas acontece que o ato
de você sacudir, você não está batendo nele, mas você está formando um ato percussivo, porque as esferinhas que tem aqui dentro é cheio de bolinha, a gente chama de bilha, né? Cheio de bolinha. E quando você sacode, você está fazendo essas bilhinhas, essas bolinhas que estão aqui dentro, bater contra a parede do instrumento, que forma o efeito musical. Então, por causa disso, o chocalho ele é classificado como um instrumento de percussão, tá? Relembrando, os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos bater neles, tá? A palavra percussão vem de percutir, que significa bater, e a gente tem como representantes a bateria, o pandeiro e o chocalho. Tem outros que eu não citei aqui, mas tem muitos outros instrumentos que são classificados dentro dessa linha da percussão. Até a próxima aula e um abraço para vocês.